Só para a gente entender um pouco dessa legislação, quando de fato podemos dizer que surgiu a primeira legislação de defesa ao consumidor, de proteção? Tá, a gente pode, é claro, para a gente dizer que a proteção ao consumidor no nosso sentido contemporâneo é a Lei 8.078 de 90, é o Código de Defesa do Consumidor. Só que a gente pode retroagir um pouco mais essa história e pensar em outros diplomas legais, como a Lei de Usura, como a lei que previa os crimes, a proteção, os crimes contra a ordem econômica, de 38, as leis delegadas 4 e 5 de 1962, que criam a SUNAB, outras que autorizam a intervenção no domínio econômico em prol do abastecimento. Se a gente fosse pegar até num sentido mais amplo, mesmo a intervenção estatal em defesa dos produtos, ou seja, a instituição do Inmetro, enfim, de vários institutos de qualidade. Existe toda uma pletora de ações administrativas que são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor, que serviam para proteger o consumidor como a gente considera hoje. Só que elas eram intervenções esparsas e não tinham esse sentido. O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente foi uma mudança de paradigma nessa questão. O papel do judiciário antes de 90, como era nessa proteção? Era o papel que era reservado ao judiciário, ele era o papel tradicional de resolução de conflitos entre dois indivíduos na esfera civil ou, eventualmente, de proteção a uma empresa ou outra por um exercício abusivo da ação estatal mediante um mandado de segurança, ou seja, se a fiscalização ela exacerbasse e, por exemplo, confiscasse determinados produtos, isso fosse uma ação abusiva, ilegal, poderia ser reprimido mediante mandado de segurança, era um papel tradicional. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele se juntou a um movimento histórico interessante, que foi o estabelecimento dos juizados especiais cíveis, como a gente conhece eles hoje, e nos seus primórdios nos juizados especiais de pequenas causas, nos tribunais de pequenas causas. Esses juizados, eles conseguiram, digamos assim, capilarizar a proteção ao consumidor de uma forma tremenda, e permite, na verdade, que os próprios consumidores busquem uma proteção judicial e efetivem os direitos que são reconhecidos a eles, ou que foram reconhecidos a eles. Ou seja, era um processo mais burocrático antes. Antes era um processo burocrático administrativo, quer dizer, o consumidor ele precisava, por exemplo, ir para a SUNAB, ele precisava ir para um órgão administrativo e pedir a intervenção de um Estado. Com o judiciário, com os juizados especiais de pequenas causas, o consumidor, ele inclusive começa a dispensar, ele não precisa necessariamente de uma representação de um advogado. O juizado especial de pequenas causas, ele foi pensado como um mecanismo célere, sem custas, rápido, ou seja, que teria um rito processual bem célere, composição de conflitos, onde você chamaria o fornecedor, onde você chama o fornecedor, chama o consumidor e tenta conciliar aqueles interesses. Então, realmente, juntando o CDC com os juizados especiais, a gente tem uma mudança de paradigma. Entendi. O que mudou, então, de pensamento com relação ao governo e o consumidor? O que foi interessante também nesse processo, em 1985, se eu não me engano, o Brasil cria um Conselho Nacional de Proteção ao Consumidor, que a gente pode até dizer que é um embrião, já existe um PROCON em São Paulo, quer dizer, a gente tem uns embriões administrativos da formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que hoje a gente tem, que opera como se fosse uma rede, integra esses PROCONs, que é um braço administrativo, atua em colaboração com o judiciário, ou seja, para tentar proteger os consumidores, que é a parte mais fraca de uma relação econômica, ou seja, os hipossuficientes. Só que o que é bastante interessante, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que considerar, o que
o que a gente tem para frente, né? Ou seja, qual o futuro disso, né? Quer dizer, a gente pode dizer que o Código de Defesa do Consumidor tem 25 anos, né? Ele já vai fazer 25 anos, né? Em setembro, né, de 2015. É uma legislação importante, super avançada, mas ele ainda tem alguns capítulos que merecem destaque em prol da sua efetivação. Um deles é a tutela coletiva dos consumidores, né? Hoje a gente poderia pensar que o maior desafio para o Código de Defesa, não só para o Código de Defesa do Consumidor, mas para a proteção dos consumidores de uma forma geral, é que a gente consiga garantir o funcionamento de tutelas coletivas que têm como peculiaridade uma dificuldade de execução. Executar uma sentença coletiva muitas vezes é algo bastante complicado, tormentoso, muito difícil para o judiciário. É, na verdade, que o judiciário possa investir em resolver os problemas pela via coletiva e não pela via individual. Os juizados especiais cíveis, foram e são muito bons para a resolução de problemas individuais, mas os conflitos de massa, eles precisam de um escoadouro diferente. A tutela coletiva seria a solução.